Então, vamos iniciar com a nossa prece e aí a gente começa a nossa live. Então, vamos agora mentalizar o Mestre Jesus e agradecer a Ele por mais essa oportunidade de estarmos juntos, meditando em seu nome, em seus ensinos, que a gente possa aprender, colocar em prática, que possamos aos poucos nos tornarmos melhores, mais pacientes, mais humildes, mais mansos, pacíficos. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade bendita. Ilumine a cada um de nós, os nossos familiares. Que assim seja, com a graça de Deus. Bom, meus irmãos, o tema que nós escolhemos para conversar um pouquinho hoje é sobre as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças que nós encontramos tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas, né? E os historiadores, eles dizem que o Sermão do Monte ele foi falado por Jesus diversas vezes e que Mateus, durante esses 3 anos que ele conviveu com Jesus, ele fez uma coletânea desses ensinamentos, né? Mas, é claro, nós sabemos, Jesus também proferiu esse ensinamento lá em cima do monte, né? Que fica entre a cidade de Cafarnaum e Itabá. A época de Jesus conhecido como Monte Eremos, hoje nós conhecemos como o Monte das Beatitudes ou o Monte das Bem-aventuranças. E segundo o relato de Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova, essa teria sido a primeira vez que Jesus teria falado, né? As bem-aventuranças. E talvez tenha sido ali também uma das grandes mudanças na vida e na conduta de Mateus, né? Até então Levi. E nós podemos ver isso porque, apesar, né, de termos 4 evangelhos, o Sermão da Montanha ele é retratado de uma forma completa apenas no Evangelho de Mateus, né? Nós encontramos também ali as bem-aventuranças, né, no capítulo 6 de Lucas, mas de uma forma bem mais resumida. Mateus ele usa 3 capítulos para falar do Sermão do Monte, né? Capítulo 5 ao 7. Claro que nós sabemos que na época dele não havia essa divisão de capítulo, né, e de versículo, mas é só para a gente ter um tamanho da dimensão, né, de quanto foi escrito. E Mateus, ele nos traz 9 bem-aventuranças, ele nos traz 7 virtudes e 2 perseguições. E Lucas, ele nos traz apenas 4 bem-aventuranças e 4 ameaças, que são os 4 ais que nós conhecemos, né? E apesar do Evangelho de Lucas ser um evangelho mais extenso, mais detalhado, né, que inclusive lá no Evangelho de Lucas contém algumas histórias exclusivas que só tem no seu evangelho, para se tratar das bem-aventuranças não foi o mesmo caso. Então, e nós sabemos também que o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus são o que nós conhecemos como evangelhos sinóticos, né? Então são evangelhos que têm algumas histórias em comuns, estruturas, palavras. Então, por que será que tem essa diferença em tratar de um ensino tão maravilhoso, né, como o Sermão do Monte, como as bem-aventuranças? Por que será que tem essa diferença? E uma das razões que nós podemos encontrar é porque os evangelistas, eles são pessoas diferentes, né? Eles tinham experiências e percepções diferentes daquilo que acontecia. Então, os evangelhos, eles são reflexo desses evangelistas, a forma como eles estavam compreendendo o que acontecia. E assim também acontece com a gente, né? Porque às vezes a gente abre uma lição no evangelho, uma lição que a gente já conhecia, que a gente já tinha visto, mas naquele momento parece que faz todo sentido, parece que muda a nossa vida, que faz a gente olhar, despertar, né, de uma maneira que a gente ainda não tinha despertado e faz a gente mudar de atitude, entender algumas coisas. E foi isso que aconteceu com Mateus em relação ao Sermão do Monte, em relação às bem-aventuranças. E quem nos conta isso é Humberto de Campos no livro Boa Nova, lá no capítulo 11, quando ele nos diz que muitas pessoas queriam encontrar com Jesus, mas nem todo mundo conseguia estar ali, né, no mesmo lugar que Jesus ao mesmo tempo. Então era muito comum que as pessoas procurassem os seus
apóstolos. Então era muito comum ver a casa de Pedro cercada ali de pessoas desalentadas, Filipe era parado na rua, né, por criaturas desalentadas, desesperadas, e certa feita, um grupo de homens foi até a casa de Levi, de Mateus, justamente para saber um pouco mais sobre o reino de Deus, para saber o que eles poderiam fazer para ajudar na implementação do reino de Deus na terra. E aí Levi recebe esses homens, mas com uma certa estranheza, né? Porque ele entendia que o reino de Deus era para todas as pessoas, para todos os homens de boa vontade. Mas ele estava pensando, né? Mas o que essas pessoas, esses miseráveis, vão conseguir ajudar? Então ele, olhando para 3 ali especificamente que ele conhecia, ele se dirige a eles um por um e fala: mas e tu, Lisandro, o que você pode ajudar, aleijado do jeito que você é? E você, Áquila, você não foi acusado, abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, o que você poderia edificar com as suas atuais aflições? Então eles se entreolharam ali, ficaram assustados, não estavam esperando essa recepção, né? E se sentiram humilhados, porque até aquele momento eles não sabiam que eles eram que eles tinham tantas deficiências morais, espirituais assim, né? Então eles, né, ficaram ali desalentados, resolveram ir embora, mas eles decidiram que eles iam à noite ver Jesus falar no monte, porque eles sabiam que Jesus ia lá falar no monte e resolveram ouvi-lo mais uma vez, até porque eles já tinham ouvido falar de Jesus e Jesus tinha dito o quê? Que tinha vindo justamente para eles, para os desalentados, para os contritos, para os que estavam cansados do mundo, para aqueles que queriam se entregar para Deus, e era isso que eles queriam. E aí passou um tempo, chegou até a casa de Levi, Jesus e André, e aí os 3 começaram a conversar, e Levi, com aquele sorriso, né, ingênuo da criança que faz o errado, mas ainda não sabe que está errado, contou para eles o que tinha acontecido. E aí no final ele diz, né, o que esses aleijados, esses vencidos do mundo poderiam ajudar na edificação do reino? Aí ele lembra, né, que os seus companheiros também eram pobres, eram humildes, então meio que para se retratar ele diz, claro, que nós podemos esperar muito dos pescadores de Cafarnaum, porque eles são desassombrados, eles são fortes, mas esses pobres, esses vencidos do mundo, afinal de contas, o que eles poderiam ajudar? E aí Jesus esperou ele terminar de falar, né, com todo o seu amor, com toda a sua paciência, tocou nos ombros de Levi e disse assim, Levi, nós precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser uma divina mensagem para eles? Eles que são tristes, deserdados na imensa família humana. Os vencedores da terra, Levi, eles não precisam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas elas ouvem muito mais alto a voz de Deus. Então, buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, nós sentimos-los tão unidos aos céus nas suas esperanças que nós reconhecemos na coragem tranquila que eles revelam um sublime reflexo da presença de Deus. Aí Jesus pergunta assim para Levi, você por acaso já percebeu qual é a maior preocupação dos vitoriosos do mundo? Se não o cuidar, proteger da sua matéria, dos seus bens materiais? E aí as lágrimas nos olhos de Levi estavam ali rolando, né? E aí ele se apressou a dizer que a única intenção dele era apressar a supremacia do Evangelho entre aqueles que já governam o mundo. Mas quem governa o mundo é Deus, disse Jesus. E o amor, ele não age com inquietações. Então Jesus passou a explicar ali carinhosamente, né, mas com grande convicção para Levi e para André, que também estava ali, que nós devemos amar intensamente os desafortunados do mundo, e aqueles que governam o mundo, se coubesse a eles a implementação do reino de Deus na terra, a pretexto de estarem lutando pelo céu, muito possivelmente eles iam causar incêndios, causar devastações por toda a terra, e não seria justo, né? Como seria justo a gente tentar fazer a vontade de Deus enquanto a gente aniquila os filhos de Deus, enquanto a gente aniquila os nossos próprios irmãos?
Então ele diz, é sobre os vencidos da sorte, Levi, é sobre os que suspiram por um ideal muito mais puro do que as vitórias do mundo, que o evangelho vai assentar suas bases divinas. E aí nisso, claro, Levi e André já estavam cheios de emoção, chorando, emocionados, quando chega até a casa de Levi, Pedro, Tiago e João, e aí eles juntos vão até o monte mais próximo, né? Onde lá haviam centenas de pessoas que estavam esperando para ouvir as palavras consoladoras de Jesus, porque Jesus falava para aqueles corações, Jesus entendia aqueles corações. Então, ele estava lá para falar para aquelas pessoas sedentas de amor, de vida, e ele estava se deixando perceber que era para eles que ele estava falando, e também como que para esclarecer o espírito de Levi, que representava ali a aristocracia intelectual, né? Jesus fala pela primeira vez as bem-aventuranças. Então ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então Levi, ouvindo aquelas palavras, ele se sentiu em paz, sentiu uma emoção diferente invadir a sua alma, porque ali ele começou a compreender aqueles irmãos que abandonavam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. O coletor de Carfanaum, ele se aproximou daqueles irmãos e os saudou-os alegremente, compreendendo a mensagem de Jesus. E aí, no dia seguinte, Levi abriu a porta da sua casa para todos aqueles irmãos. Jesus participou da festa, se alegrou com eles, partiu o pão. E aí Levi se aproximou de Lisandro com muita sinceridade daquela sua alma fiel e o abraçou com muita felicidade. E aí Jesus, vendo aquela cena, diz assim para Levi: Levi, meu coração hoje se rejubila contigo, porque também são bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Então, meus irmãos, ouvir e compreender as palavras de Deus. Quando nós falamos das bem-aventuranças, é importante nós nos atentarmos que elas são palavras consoladoras. Elas nos falam de um futuro feliz, de um futuro possível, próspero. Mas além disso, as bem-aventuranças, elas estão nos convidando a mudanças. As bem-aventuranças, elas estão nos desafiando. Se nós olharmos bem, nós vamos ver que as bem-aventuranças, elas nos incomodam. Porque para ser bem-aventurado, antes nós precisamos agir. Então, para herdarmos o reino dos céus, antes nós precisamos ser humildes. Para sermos saciados, antes precisamos ter fome de justiça. Para sermos chamados filhos de Deus, antes nós precisamos promover a paz. Então Jesus, antes de tudo, antes de qualquer consolo, qualquer conforto, Jesus está nos chamando para a ação. Assim como ele fez com Levi. Ele fez com que Levi saísse do lugar. Ele fez com que Levi se olhasse e olhasse para o próximo de uma forma diferente. Fez com que ele visse, que ele se percebesse, para ele poder mudar de atitude. E para isso, antes de tudo, foi necessário que Levi tivesse humildade. E nós vamos ver ali, no decorrer desse nosso breve estudo, que a humildade, ela não é a primeira virtude à toa, Claro, Jesus não fala nada à toa, mas a virtude, ela é a base. A humildade é a base de todas as virtudes. Sem a humildade, nós não conseguimos conquistar nada.
Portanto, é importante sabermos que há bem-aventuranças, nas bem-aventuranças há consolo, que nos reergue, que nos alegra, né? Mas nós, por nossa vez, precisamos sair do lugar para que os ensinos de Jesus tenham efeitos efetivos na nossa vida. Nós precisamos sair do lugar para que a gente consiga encontrar essas bem-aventuranças. É assim que nós vamos conseguir adquirir essas virtudes, caminhando, crescendo com os desafios que a vida nos propõe. Então Jesus, ele nos consola nos desafiando, porque ele quer que a gente entenda, ele quer que a gente sinta que nós fomos criados por Deus para sermos muito mais do que nós somos hoje, do que nós somos agora. E aí o Espírito Mariano, ele nos diz no livro Falando a Terra, que o Cristo no Sermão do Monte, as palavras de Cristo contêm muito mais desafio do que reconforto, e é isso, né? Porque Jesus, ele confere a credencial de bem-aventurados para aqueles que partilham os sofrimentos e os trabalhos. Jesus, ele considera os sofrimentos e os sacrifícios como bênçãos educativas e redentoras. Então, cabe a nós acertarmos, né, percebermos essa oportunidade, aceitarmos e encontrar, né, na dificuldade formas de nos melhorarmos, formas de sermos bem-aventurados. Porque essas bem-aventuranças, elas nos esperam ali no final dos problemas. Nós precisamos ir até elas, conquistá-las, né? Muitos de nós queremos apenas as bem-aventuranças, nós queremos ser bem-aventurados. Mas o que nós estamos fazendo para conquistá-las, né? Nós devemos, para isso, então, perseverar no bem, na simplicidade, na paz, porque a nossa parte ninguém vai fazer, né? Nós precisamos conquistar os nossos objetivos. Da mesma forma que nós temos objetivos materiais, profissionais, nós precisamos lutar pelos objetivos espirituais, porque esses são eternos. Esses vão nos acompanhar onde quer que estejamos. E aí Kardec, ele nos diz isso no livro Céu e Inferno, lá no capítulo 3, quando ele diz que o progresso entre os espíritos é fruto do seu próprio trabalho, né? Então, nós somos livres e nós podemos trabalhar mais ou menos, depende da gente, depende da nossa vontade. Então, quanto mais nós trabalharmos, mais virtudes nós vamos alcançar e aí mais felizes nós seremos. E quanto menos nós trabalharmos, né, nós vamos retardar a nossa marcha, mais defeitos e vícios nós vamos acumulando e por consequência nós vamos sendo mais infelizes. Então, o que Jesus está nos dizendo é assim, ó, é possível vocês deixarem para trás esses defeitos, essas dores, esses problemas, para que sejam, enfim, felizes, enfim, bem-aventurados, porque foi para isso que Deus os criou, né? Mas para que nós possamos fazer isso, nós precisamos nos mexer, né? Para que nós possamos, enfim, entrar no reino dos céus. E nós vemos que é reino dos céus, não é reino do céu. Por quê? Estaremos no reino dos céus onde quer que estejamos, porque ele se constrói dentro de nós e não fora. Por isso que ele depende do nosso trabalho. Então, é um caminho desafiador, mas é um caminho transformador, né? Jesus, ele quer que nós deixamos de ser, como nos diz Emmanuel, aquele homem carnal. Que Emmanuel nos diz que o homem carnal, ele enxerga apenas aquilo que morre ou aquilo que está para morrer. E nós precisamos passar a ver e a viver como homens espirituais. Então Jesus, ele quer que os desafios sirvam para nos fortalecer, para que a gente possa chegar mais perto, mais rápido perto de Deus. Então, esses desafios são essenciais para nos fortalecer, são essenciais para nós. E se nós vivemos no corpo, né, como nós estamos agora encarnados, mas acordados para essas verdades espirituais que Jesus nos mostra, que nós somos o quê? Herdeiros de Deus, né? Que nós podemos e seremos muito mais do que somos agora, mais felizes, teremos mais paz, mais entendimento. Então, para isso é necessário deixar para trás esse homem carnal, deixar para trás isso que está nos prendendo, que está nos afastando de Deus, da nossa felicidade, né? Porque se estamos afastados de Deus, estamos afastados das bem-aventuranças. E aí Emmanuel nos diz que no mundo existem muitos
pobres e aflitos. Muitas pessoas são pobres e aflitas, necessitadas no mundo, mas elas não são benditas no céu. Por quê? Porque elas ainda não conseguem ver, enxergar no sofrimento, nos desafios, né? Essas oportunidades benditas de crescimento. Então elas preferem se lamentar, elas preferem se entregar ao desespero. Se são convidadas ao testemunho, em vez de trabalhar pacificamente, elas vão se desesperar, elas vão culpar o outro pelos seus problemas, elas vão se lançar em mais desventuras, em vícios, em vez de trabalhar pacificamente, em vez de tentar aprender, né? E com Cristo nós sabemos que não há vitória sem luta, né? E é uma luta interna. Não há sucesso sem trabalho. E o que mais nós poderíamos esperar de Jesus, né? O que mais será que Jesus poderia ter feito por nós que ele já não fez? Não tem, né? Agora é a nossa vez, é a vez de nós olharmos e agirmos, né? Para que nós possamos deixar as nossas limitações para trás, para que nós possamos deixar as nossas misérias e avançar para essas regiões inimagináveis, né? De grandeza, de beleza, de união com Deus, porque esse é o nosso futuro, esse é o futuro de toda criatura que Deus criou. Sermos bem-aventurados, né? Então, se nós olharmos como Jesus se refere àqueles que ele cura, aqueles que ele diz: vá e não peques mais, levanta, toma o teu leito e anda. Então, quer dizer, a consolação, né, a possibilidade, a perdão, Jesus ele está nos dando a possibilidade de ir, de levantar, mas sobretudo ele está nos convidando ao trabalho, né? Você pode ir, eu não vou te julgar, mas não peques mais. E aí, a partir daí, é a sua parte, né? É você agindo, somos nós agindo. E um mestre, Jesus é um mestre que auxilia sempre, mas ele não vai nos retirar as provas, né? Porque como nós vamos aprender verdadeiramente sem provas? Sem essas lições que edificam o nosso espírito? Porque o mérito é o que torna as nossas conquistas tão importantes e tão significativas. Ainda mais essas conquistas que não vão durar só essa encarnação, né? Vão durar para sempre. São conquistas eternas. Então nós devemos, né, tanto quanto possível, observar essas palavras de Jesus, dar o nosso máximo e olhar para as bem-aventuranças como um caminho possível a ser traçado, né, como uma escada de subida ali, degrau por degrau, um após o outro. As bem-aventuranças, elas são uma ordem natural de virtude, né? Não tem como conquistar ali o último degrau sem antes passar pela humildade, é um por um, né? Uma depende da outra. E claro, nós não vamos conquistá-las todas em uma única encarnação. Mas se nós não começarmos a praticar, a tentar agora, quando é que nós vamos conseguir? Né? Então, este é o nosso momento. Então, Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito. Ou seja, bem-aventurados os humildes. Né? E como nós vamos conquistar qualquer outra virtude antes de sermos humildes? Porque desenvolveríamos, no lugar dessa virtude, desenvolveríamos prepotência, orgulho, nós nos acharíamos superiores, nós não estaríamos aptos a aprender com Cristo, a olhar para nós mesmos e mudar de rumo, né? A aceitar que estamos no caminho errado, porque o orgulhoso acha que ele só deve ensinar e nunca aprender. Então, para aprender é necessária humildade de ouvir, de mudar de rumo, né? Mas o humilde, ele não é aquela pessoa tímida, que não faz as suas obrigações, não. O humilde, ele sabe quem ele é e ele age de acordo com o que ele é e com o que ele sabe. Ele não se esconde, né? Mas sem aquela... Porque quando nós sabemos algo e não fazemos, isso é o quê? É falsa humildade, nada mais é do que o orgulho. Né? Então, devemos fazer sim aquilo que a gente sabe, mas sem superioridade, sem ego, entendendo que tudo é de Deus, que o nosso tempo é de Deus. Então, nós vamos empregar o nosso tempo com amor, com sabedoria. Jesus, o ser mais humilde que a gente conheceu. Cristo, o governador do orbe, nasceu numa manjedoura e morreu numa cruz. Mas Jesus nunca se escondeu.
né? Ele instruía a todos, ensinava a todos, aceitava ser chamado de mestre porque ele sabia que ele o era. Então ele não se escondia, ele não tinha essa falsa modéstia de não me chame de mestre, né? Ele não aceitava ser chamado de bom, porque bom é apenas Deus. Então, ao mesmo tempo que ele ensinava, que ele curava, ele lavava os pés dos seus discípulos, ele repartia o pão, ele servia a todos com alegria. Então vamos aprender essa humildade com Jesus, porque ele é humilde de coração. E sejamos então ricos em Jesus. Bem-aventurados os aflitos. Uma pessoa que ela não é humilde e ela chora, ela vai se sentir injustiçada, né? Porque só o humilde, ele entende que há uma causa para aquele sofrimento. Por mais que ele não entenda qual seja, ele entende que ele não é vítima, que Deus não é o algoz e que ele tem alguma coisa para aprender naquela situação. O humilde, ele entende que não adianta se lamentar. O importante é resignar-se para poder aprender e mudar de atitude, né? Então, com esse pensamento de resignação e de humildade, nós vamos perceber que Deus nos sustentou ontem, Deus está nos sustentando hoje e é com Deus que nós vamos vencer. Bem-aventurados os mansos. Então, apenas uma pessoa humilde e resignada, ela pode ser mansa, ela pode ser pacífica, porque ela entende que cada um tem o seu momento de entendimento. Então, o manso, ele é gentil, ele fala quando ele tem que falar, mas ele se cala quando ele não tem uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra que vai elevar aquela pessoa. O manso, ele sabe se dominar, ele sabe chefiar as suas emoções para não constranger o outro, para não faltar com respeito com seus irmãos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, sem essas virtudes acima, como que nós poderemos ser realmente justos, né? Porque aquele que não é humilde, aquele que não é resignado e pacífico, ele vai ser uma pessoa vingativa, ele vai ser parcial, ele vai ser amoroso com uns e vai ser duro com os outros, né? Então, para desenvolver esse senso de justiça, nós precisamos subir um pouquinho no degrau da humildade, no degrau da resignação, no degrau da mansuetude, né? E o justo, ele compreende que ele deve ser justo, ele não vai esperar a justiça do outro. Ele não é justiceiro, ele é justo, ele segue Jesus. E se o outro não segue, tudo bem, né? Isso não vai ser um motivo para que ele não seja justo. Ele anda conforme os ensinos de Jesus, mas ele não julga como se ele fosse Deus, porque ele tem também a humildade, que é a base de todas as virtudes. Bem-aventurados os misericordiosos. Ser misericordioso é ter compaixão, né? É compreender o outro, amparar o outro, é ser movido de íntima compaixão, como nós vemos na parábola do bom samaritano, né? E para ter um coração compassivo é necessário ser justo, porque se nós somos justos, nós vamos perceber que todos somos filhos de Deus. Então, o misericordioso, ele vai agir com bondade, com paciência, porque ele entende que todos aqui somos alunos e todos nós aqui podemos errar. Bem-aventurados os puros de coração. Todos nós somos perfectíveis, né? Ou seja, todos nós temos condições de sermos perfeitos e seremos perfeitos. E apenas um coração puro é capaz de enxergar isto no outro. É por isso que Jesus nos diz que os puros de coração, eles verão a Deus, porque eles conseguem enxergar em todos, em toda criatura, eles conseguem enxergar a Deus, né? Ele consegue enxergar que o destino de todas as criaturas é a perfeição. Bem-aventurados os que promovem a paz. Emmanuel, ele nos diz para que qualquer que seja a ofensa, nós devemos pacificar, perdoando, né? E aí nós vamos perceber que, por fim, a paz do mundo é um dom de Deus que começa por nós. Então nós precisamos pacificar, perdoando, abençoando, animando, servindo, orando, fazendo todo o bem que nós pudermos. Fazer a nossa parte, ajudar sempre, né? Porque
Antes de sermos pacificadores, é necessário que sejamos puros de coração, vendo no outro esse potencial divino, né? Enxergando no outro que ele também é uma pessoa que precisa e merece ser amada, ser respeitada. E por fim, as perseguições, que Jesus diz: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, quando nós formos reconhecidos como verdadeiros cristãos, vai ser porque nós amamos muito, nós servimos muito a todos, sem distinção. Vai ser aquele momento em que realmente quem vive em nós é o Cristo. Aí talvez nós podemos ser perseguidos em nome da justiça, mas para isso acontecer nós ainda precisamos, tem 7 bem-aventuranças lá que nós precisamos conquistar. Eu digo por mim mesmo que ainda preciso conquistar todas, né? Antes de ser considerada perseguida pela justiça. Então é importante talvez a gente fazer essa reflexão para que nós não nos confundemos, né? Para que a gente não confunda essa perseguição que diz Jesus quando nós estamos, por exemplo, ali às vezes numa rede social, brigando, discutindo com alguém, falando sobre fé, falando sobre o que é certo, sobre o que é errado. E aí muitas vezes a gente se sente vitimizado porque aquela pessoa não me entende, aquela pessoa não me respeita, aquela pessoa não entende Jesus. E aí a gente vai brigar com a pessoa, mas na verdade a gente está querendo defender o nosso ego, defender o nosso orgulho, a nossa razão. Muitas vezes a gente fala que está defendendo Jesus, né? Mas espera aí, Jesus é o governador espiritual do orbe, ele é o Cristo. Ele não precisa de defensores, ele não nos pediu isso. Ele pediu para que a gente pacifique, para que a gente ame, para que a gente tenha paciência, né? E como nos diz Emmanuel, Jesus ele não é uma personalidade para ser adorada, mas sim uma verdade para ser vivida. Então vamos respeitar os nossos irmãos, o tempo de cada um, né? Porque nós sabemos que chegará o dia que todo mundo estará vendo, estará aberto para as verdades espirituais, estarão aconchegados ao Cristo, mas então enquanto isso vamos respeitar o tempo e a crença de cada um, vamos seguindo, sem distinções, assim como fez Jesus, né? E para finalizar rapidinho, vamos lembrar, por exemplo, de Estevão. Estevão ele foi o primeiro mártir, né, do cristianismo. E nós podemos enxergar em Estevão todas as bem-aventuranças. Ele não se escondeu de Saulo, ele não escondeu a sua crença, né? Quando ele, lá na casa do caminho, debateu ali, né, com Saulo, depois lá no Sinédrio também, mas de uma forma humilde, aceitou aquilo que estava acontecendo com ele, foi resignado, né? E mesmo após capturado e apedrejado, ele não condenou ninguém, pelo contrário. Quando ele está ali no seu leito de morte, que ele vê Jesus, o que ele diz para Jesus? Mestre, não condene, dizendo sobre Saulo, não condene, porque ele ainda não te conhece. E aí, após a sua morte, ele vira mentor espiritual de quem? De Paulo. Ele vira mentor espiritual do seu próprio assassino. Então, olha como nós podemos ver as bem-aventuranças em Estevão, um espírito humilde, resignado, manso, justo, pacífico. Né? Ele já tinha angariado essas virtudes e ele vivia essas virtudes. Então vamos nos inspirar e nos pautar a nossa vida nessa ética, né? Na ética do Cristo, e compreendendo que todos nós estamos a caminho, que Cristo está indo na frente, então com certeza nós vamos chegar. Bom, meus irmãos, muito obrigado. Passei 3 minutinhos ali do tempo. Vamos fazer a nossa oração então para finalizar. Mestre Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos. Agradeço por essa oportunidade de fazer parte dessa casa abençoada, de conhecer essas pessoas que tanto agregam na minha vida. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, a cada lar, a cada familiar, que possamos, durante toda essa semana,
meditar em você, Jesus, nos seus ensinos, conseguir colocar em prática. Obrigada, Jesus, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, meus irmãos, e até a próxima.